Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem para quem está chegando aqui em mais um dos nossos episódios aqui do nosso podcast, produzido pelo Mágicas de Mãe e também pelo Mais Que Autismo. Se você está chegando por aqui agora e não sabe, né, o que está acontecendo, quem que está falando aí com vocês, eu sou Kelly Varela, sou produtora de conteúdo aqui do Mais Que Autismo e também do Mágicas de Mãe. E aqui no nosso podcast você vai encontrar assuntos relacionados à neurodivergência, ao desenvolvimento infantil como um todo e sobre acolhimento materno. Então, a gente vai falar aqui de mães atípicas e mães neurotípicas. E hoje, para conversar sobre saúde mental materna, eu chamei a Rafa Magarinos, que é psicóloga e que trabalha muito com a mãe e a mulher, né? Quem é essa mãe? Rafa, Olá. Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Quem é essa mãe? O objetivo justamente do meu trabalho é acolher todas as mães. Eu acredito muito que a maternidade é uma experiência única e para cada mulher é de um jeito. E eu gosto muito de trazer sempre essa reflexão de que, enquanto nós mães não nos acolhermos mutuamente, dificilmente a gente vai conseguir ter o acolhimento social que a gente busca na experiência da maternidade. Então, poder acolher essa ideia de que cada mãe vive a sua própria experiência é fundamental. E aí você fala, a gente já começa aqui falando, né, tipo, para a mulher que está recém chegando no mundo da maternidade, muitas vezes é muito difícil a gente entender, assim, que a sua experiência é única. Por mais que, né, o coletivo seja muito parecido, mas cada uma tem a sua experiência, né, Rafa? É inevitável porque nós somos formados pelas experiências que a gente vive, pelas referências que nós temos. Então, quando uma mulher se descobre grávida, inevitavelmente ela vai buscar referências e vai também já ter uma visão do que é a maternidade a partir das coisas que ela viveu. Então, é muito difícil pensar inicialmente que eu vou construir a minha própria experiência e que ela não precisa ser necessariamente igual à da minha mãe, à da minha prima, à de uma pessoa que eu acompanho na rede social, que eu tenho sim o direito de construir a minha própria experiência, mas não temos como nos separar desse repertório que a gente carrega, da bagagem que a gente carrega. E aí, quando que a gente se percebe assim, né? Quando que cai a ficha? Eu sou mãe. Eu lembro de estar... Eu acho que foi na primeira gestação mesmo, assim, que era alguns dias antes de ganhar a minha primeira filha. E aí, fui fazer ultrassom e eu tava com muito medo. E eu falei, nossa, eu tô com muito medo. Daí a médica falou, claro, agora você vai ser mãe, né? Então o mundo vai mudar agora. Porque acho que quando você tá ali gestando ainda, você já tem essa... já muda muita coisa. Mas parece que vai dando um frio na barriga da hora que vai chegando mesmo, né? Sim, a gente tem muitas expectativas em relação à experiência da maternidade, muitas inseguranças, muitos medos. E para cada mulher é um tempo isso de se perceber e se reconhecer como mãe. Muitas mulheres, quando descobrem a gestação, já se apropriam da maternidade, eu já me sinto mãe. E várias outras precisam de todo o processo gestacional para aos poucos irem se aproximando dessa experiência. Já algumas mulheres dizem, meu filho nasceu, ele está nos meus braços, mas ainda não caiu a ficha. Por quê? A maternidade é construção. Nós não nascemos mãe, apesar dessa construção social de que a mulher nasceu para ser mãe, é no dia a dia que nós aprendemos a desempenhar o nosso papel. Então, eu sempre falo que nasceu o bebê, nasceu a mãe. Você nasce como mãe no momento em que o seu bebê nasceu. E juntos vocês vão construindo essa nova realidade. Então, as mulheres se cobram muito para serem mães desde o momento em que elas descobrem que estão grávidas. Mas, na prática, a gente aprende a ser mãe junto com os nossos filhos. E aí você falou também, né, tem muitas mães que eu acho que é bem isso, alinhar a expectativa que você tem de pensar assim, vou pegar meu filho no colo e instantaneamente eu já vou estar com todo o meu instinto materno ali, vou, né, me sentir mãe, vou... E não é bem assim que acontece para muitas mulheres, né? Sim. Você acaba vendo muitos relatos de mulheres que às vezes estão com o recém-nascido no colo, né? Tipo, vão para casa e demoram um bom tempo ainda para... Até para se conectar, né, com o bebê. Mesmo, né? Diferentemente do que a maioria das pessoas fala, e até socialmente, o instinto materno,
ele não é visto pela ciência como a maioria de nós do senso comum vê. A ciência enxerga o instinto materno como esse conjunto de habilidades que a gente desenvolve ao longo da vida, especialmente as relacionadas ao cuidado. Quais experiências você teve em relação ao cuidado? Quanto suporte e apoio você recebeu e recebe nesse novo papel? Então, uma mulher que nunca teve contato com bebê, que nunca se preparou de alguma forma para essa experiência, pode sim ter mais dificuldade para viver. E aí, ali no meu perfil, sempre que eu levo essa reflexão, vem muito questionamento, não concordo, instinto materno existe, porque eu nunca tive contato com o bebê e eu soube exatamente o que fazer, aquilo aflorou em mim. E isso também está muito relacionado à disponibilidade dessa mulher para a experiência, o quanto ela talvez se permite viver, se solta, se joga na experiência. Muitas mulheres têm dificuldade com o controle, uma necessidade de permanecer no controle, de querer que as coisas saiam totalmente do seu jeito, e isso acaba sendo um dificultador também no processo. Então, essa ideia de que estaremos com o bebê nos braços e saberemos exatamente o que fazer é um peso desnecessário para a gente carregar na maternidade. Pode ser que para algumas seja mais simples, a depender justamente desses outros fatores que eu comentei, mas a maioria vai aprender na prática, no dia a dia. Outro dia eu estava vendo o relato de uma influencer, que ela já tem filhos e teve mais um. E aí ela não conseguia, neste momento, estar se conectando com o bebê. Porque pelo que eu percebi, assim, é uma sobrecarga tão grande que ela estava tendo que ter já com 2 crianças, mais um bebezinho novo. E várias complicações que tiveram ali no decorrer. E aí ela expôs isso, olha, tá mais difícil para eu me conectar com ele. E aí ela recebeu uma enxurrada de críticas e de julgamentos, né? Porque quando a mãe tem a coragem de dizer isso, que eu estou sentindo uma dificuldade de ter essa conexão, tá levando um pouquinho mais de tempo, essa mãe já começa a ser julgada, né? Tudo na maternidade é contextual. E enquanto nós, mães, não nos acolhermos mutuamente, a gente não vai conseguir o respeito e a empatia que a gente busca da sociedade. E o que eu quero dizer com isso? Cada experiência vai ser pautada no seu contexto. Então, a tua realidade é uma, a minha é outra, a de outra pessoa pode ser completamente diferente e, lamentavelmente, são as próprias mães que já viveram as suas experiências, que passaram por desafios, que acabam querendo medir a experiência da outra com a própria regra. Então, vem essa coisa do mimimi, isso é besteira, você não está fazendo, né? Está vivendo uma realidade aí cheia de privilégios e não está sabendo aproveitar. Mas a dor de cada um é a dor de cada um. Quem sou eu para julgar a dor do outro? Então, a empatia nesse universo da maternidade precisa começar, antes de tudo, por nós mães, para que a gente possa exigir dos demais a empatia e o cuidado que a gente, de fato, merece. Então, quando a gente vê uma pessoa assim pública que se expõe, é preciso muita coragem, muitas vezes, para você abrir um espacinho assim da sua intimidade, porque eu vejo como algo muito positivo quando uma mulher compartilha os seus desafios, porque várias outras vão se sentir confortáveis para dizer, tá difícil, não tá sendo como eu esperava, é muito mais difícil do que eu imaginei, ou talvez eu não tô sendo a mãe que eu imaginei que eu seria, e tá tudo bem. A gente precisa também aceitar a nossa realidade e aprender com o processo. Porque eu vejo também que ter um recém-nascido é um momento... Nossa, eu acho que é um dos momentos mais desafiadores. Para mim, assim, nada foi tão difícil na maternidade quanto lidar com um bebê nos primeiros meses. Exatamente. Assim, foi muito difícil para mim. Até por isso que eu decidi me voltar para essa área da psicologia. Porque foi uma experiência, eu com rede de apoio, com suporte, com tudo estruturado. E eu pensava, o que eu fui fazer da minha vida? Eu não vou dar conta, isso aqui, né? Como que tantas mulheres vivem isso e parecem lidar com tanta tranquilidade, e eu tô aqui, parece que eu tô correndo uma maratona toda hora. Então, a gente poder entender que para cada pessoa vai ser de um jeito e cada bebê também é de um jeito. Exato. Tem bebês que são mais tranquilos, tem bebês que têm dificuldade para dormir. O meu filho acordava 6, 7 vezes numa noite, aquilo para mim... Eu lembro que teve uma noite que eu acordei e eu pensei, é uma criança que eu tô cuidando ou são 2? Eu preciso amamentar agora, é um bebê ou são 2?
Porque depois de 2 semanas, 3 sem dormir, toda a tua parte cognitiva começa a ficar comprometida. Então, aquela mulher que viveu uma realidade diferente disso, que teve um bebê que dormia melhor, que era mais tranquilo, quando ela ouve uma fala dessa, nossa, que exagero, né? Essa coisa assim, não conseguia tomar um banho, como já aconteceu de conteúdos que viralizaram aí na internet, e as próprias mulheres vêm dizer, isso é mimimi, isso não é assim. Então, quanto julgamento existe na experiência da maternidade que atrapalha muito a nossa experiência e principalmente a nossa saúde mental. Exatamente. Eu lembro essa questão de não dormir também, assim, a gente já tinha tido, com a primeira filha foi tudo tranquilo, então dormia, deitava 10 da noite, 6 da manhã acordava. Sonho então, de consumo de qualquer mãe. Super, né? Claro, tem os desafios, Sim. Eu tive muitos desafios com relação à amamentação, que é outra coisa que traz muitas questões ali, que a gente vai falar também. Mas aí quando veio o segundo, ele dormia, ele acordava de hora em hora. Então, eu acordava 7 a 10 vezes, igualzinho, assim. Eu lembro de que teve um momento, assim, que você aguentar isso 1 noite, 2 noites, é uma coisa. Meses isso acontecendo, a tua saúde física e mental vai pro espaço. E não é só essa questão, né? É a privação de sono somada às oscilações hormonais, às alterações da sua realidade, ao tanto de coisas que você também amava e que você teve que deixar para trás e que tá tudo bem, ninguém tá dizendo que você não tá feliz por ter escolhido a maternidade, Isso. mas ainda assim você vai sentir falta daquelas coisas que você vivia antes. E aí, por exemplo, tem a amamentação, o teu seio tá doendo, às vezes tá difícil para lidar com aquela rotina, você não tá produzindo tanto leite quanto você gostaria, tem os palpites, então assim, tem uma avalanche de coisas que você precisa lidar para além da privação de sono que já te consome. Então pode ser realmente uma fase, assim, eu brinco que a mulher tem a sensação que ela tá enlouquecendo e que a vida nunca mais vai voltar a ser parecida com o que era antes. Eu lembro que várias vezes eu sentava no chão com ele no colo e chorava. Eu não sabia mais o que fazer. Sim. Porque você chega uma hora assim, eu não dormia, o meu marido não dormia, daí fala, mas reveza com ele, mas vocês não entendem, gente. Um bebê que acorda chorando, desesperado, acorda a casa inteira. Toda. Acorda a outra bebê, que ainda era bebê, 2 anos e pouquinho. Então, assim, a rotina muda totalmente. Quando a gente consegue estabelecer uma rotina, né? Que nos primeiros meses, às vezes, essa é uma expectativa frustrada, porque as mães leem, elas se preparam, elas querem ter uma rotina de sono, e que é muito importante. Só que, às vezes, essa rotina de sono, ela só vai trazer benefício na prática a médio e longo prazo, porque o bebezinho ainda não tem condições de atender essa expectativa, né? Do desenvolvimento dele mesmo. Então, ter que lidar com todas essas frustrações, a mulher acaba trazendo isso como uma responsabilidade dela. Eu estou falhando como mãe, eu não estou sendo efetiva, o meu bebê não dorme bem, será que eu estou fazendo algo de errado? E na maioria das vezes isso não é sobre a mãe, é sobre o desenvolvimento do bebê. Que daí vem outra questão, né, que eu sempre falo, que todo mundo que vai ser pai ou mãe deveria realmente estudar um pouco. Hoje eu tenho essa consciência. Estudar mais a fundo o desenvolvimento infantil. Sim. Pra gente saber e não criar tanta expectativa. Porque a gente ainda vai muito pelos comerciais lá, né? Tipo, de margarina. De margarina, que tá tudo bem. Colocou no peito, a criança mamou e você não sentiu dor. E foi, né? Teve leite suficiente, foi tudo... E, cara, daí quando você se depara com a realidade, você vê, mas por que comigo não é assim? Sim. Será que o problema é comigo? Aí vem vindo já também você vai procurando se responsabilizar, né? Porque todo mundo já diz que o que eu observo hoje, a gente tem um movimento cada vez maior de mães reconhecendo, assumindo os desafios, se sentindo confortáveis para compartilhar. Mas isso ainda não é uma realidade tão comum. A maioria das mulheres faz de conta que tá tudo bem, esconde muitas vezes isso ou minimiza quando vai compartilhar, porque elas se sentem desqualificadas como mãe. E isso acaba sendo um peso para as outras, porque você se questiona, só comigo? Nossa, mas minhas amigas todas foram mãe e parece que ninguém viveu isso que eu tô vivendo. E quando você abre isso, as pessoas começam a dizer, mas eu também passei por isso. Realmente, meu filho dormia a noite toda, mas assim, mamava 2 vezes durante a noite, então não é a noite toda. Então as pessoas, né, elas camuflam isso da maternidade justamente por essa romantização e o peso que isso traz.
Eu preciso para eu ser uma mãe suficientemente boa, eu preciso que a minha família seja a margarina aí do comercial. E até porque eu vejo que as críticas e os julgamentos geralmente vêm de pessoas próximas. Sim. E aí dói muito mais quando você escuta de alguém próximo. Ah, mas você não queria ter filho? Uhum. Agora aguenta. Sim. Essa a mãe frase quem eu cuida. acho muito cruel. Ela é na muito verdade. dura e reforça tudo aquilo que a gente está pensando em relação às nossas próprias crenças, né? De desvalor, de desqualificação. Então, de quem você supostamente esperava amparo e acolhimento, justamente vem a crítica. E aí a gente não pode deixar de considerar que é um momento em que a vulnerabilidade emocional da mulher está lá no ápice. Então, coisas que talvez você ouviria em outro momento e deixaria de lado, não daria bola, naquele momento chega assim com uma força muito grande. Então, a emoção que isso traz, seja raiva, medo, culpa, é como se tivesse uma inundação em você daquela emoção. E fica muito difícil se regular. E aí, se você não está regulada emocionalmente, como que você vai fazer a corregulação com o seu bebê? Então, ele começa a berrar, você tá ansiosa, tá com medo, tá nervosa, o bebê fica mais agitado ainda. E aí, a gente se sente mais culpada. Então, é um ciclo desafiador. Um ciclo que começa muito cedo. Eu digo assim, você chegou... Às vezes nem chegou em casa ainda, você já tá na maternidade e você já tá passando por esses desafios, assim, né? Porque é bem isso, você vai aprendendo muito. Eu lembro que eu tinha uma concepção assim, eu falei, meu filho nunca vai usar chupeta. Que é outra coisa, de você quebrar... Todas as regras que a gente cria, né, de você previamente. quebrar as suas próprias regras, né? E aí, eu não levei chupeta pra maternidade, porque você não vai usar chupeta. Eu também não levei. Eu fui como você, assim. Não vai. E aí, eu lembro que chorou e não parava de chorar desesperada. Eu colocava no peito, mamava e chorava desesperada. E aí, entrou uma enfermeira e falou, dá a chupeta. Eu disse, eu não trouxe chupeta. Então, vai comprar. E aí, meu marido foi comprar. E aí, a gente deu a chupeta e a criança parou de chorar. E eu falei... Porque naquela hora, eu já tava... No primeiro dia, eu já tava desesperada. Eu disse, meu Deus do céu. E olha que interessante isso que você trouxe, até legal a gente falar. Às vezes, as mães têm essas regras tão internalizadas e querem manter, e a gente também precisa respeitar, e às vezes as pessoas ao redor acabam sendo invasivas nesse sentido. Então, por exemplo, você, primeiro filho, veio a enfermeira, que é uma figura ali de referência, né? Porque entende muito mais, e fala, compra chupeta. Muitas mães acabam fazendo esse movimento e depois elas se frustram muito por terem seguido aquela orientação. E acontece isso também com os avós, com a rede de apoio, que vem às vezes instigando para que a mãe faça tal coisa que talvez não era o que ela queria. No meu caso, eu também não levei chupeta para a maternidade. Desde que eu voltei para casa, minha mãe dizia, dá chupeta, dá chupeta. Com 17 dias... o refluxo do meu filho começou, só que eu só descobri que era refluxo depois. Mas ele berrava dia e noite. E aí, num momento que eu saí para fazer alguma coisa na rua, minha mãe pegou e deu a chupeta. E aí, como eu tava, assim, muito exausta, eu não briguei, eu não questionei, eu acolhi, mas poderia ter sido algo muito difícil e muito até desqualificador para mim enquanto mãe. E é claro que as pessoas ao redor estão fazendo o melhor que elas podem até para nos ajudar. Só que como é delicado isso? Porque tem mulheres que vão receber bem, tem mulheres que vão ficar muito frustradas, tem mulheres que querem esse suporte, tem mulheres que querem ficar sozinha. Por isso que eu falo muito disso, é muito contextual e a gente precisa tentar entender o que é importante para aquela mãe ali. É isso que vai fazer a diferença. É a questão de respeitar a opinião. Principalmente se você é mãe de primeira viagem, parece que você não tem autoridade no assunto. Isso. As pessoas querem passar por cima de você. Exatamente, porque aí já tem a avó, ou tem as tias que já são, as amigas que já são. Então, todo mundo sabe mais que você. Todo mundo sabe mais que você com relação ao filho que elas tiveram. Isso. E todo mundo teve a oportunidade de cuidar dos seus e fazer do jeito que quis. Agora é o momento daquela mãe, da nova mãe. E a gente precisa oportunizar para ela errar, acertar, fazer as coisas do jeito que ela julga mais adequado para que ela consiga construir o próprio maternar. Porque é muito frustrante você ter uma expectativa, querer colocar aquilo ali em prática e as pessoas que estão ao redor orquestrarem a tua maternidade. E aí essa mulher tá vulnerável, como a gente comentou, tá receosa, ela não consegue se impor na maioria das vezes. E quando consegue, dificilmente é de uma forma assertiva,
porque ela vai como um copo, enchendo, enchendo, enchendo. Na hora que transborda, a mulher acaba sendo reativa, até pela questão toda hormonal e por toda a questão emocional. E aí a família tripudia, né? Porque você não está valorizando, a gente está aqui querendo te ajudar, a gente está aqui cuidando de você, e ela só está querendo ser mãe. É só isso. Exatamente. Aí você tocou num assunto também que tem muitas mães que têm isso de ter algumas regras já desde o começo, né? Então, por exemplo, eu não quero receber visita, ou eu não quero que pegue na mãozinha do meu filho, ou lave a mão antes de pegar meu filho. E essa mulher eu escuto muito isso, assim, que aí já todo mundo já olha estranho, já diz que você é chata, que é frescura, que é mimimi. E aí são várias coisinhas que você vai dizendo, olha, eu não quero que faça isso, não quero que faça aquilo. Para de besteira, para disso. Então, você já... Parece que aquilo vai diminuindo já o seu... Até a sua autoconfiança. A sua autoconfiança. Aquilo que você começa a pensar, mas todo mundo me critica, será que o problema é comigo? E aí vai trazendo outras questões que vão virando emocionais também. Sim, essa mulher vai recuando, né? Ela vai recuando, vai flexibilizando coisas que ela não estava disposta, que talvez eram questões inegociáveis para ela, até porque esse aspecto de cuidado com o recém-nascido é algo muito sério. Não, né? De forma alguma está longe de ser frescura. Os pediatras sempre orientam o cuidado, mas principalmente os mais antigos, os avós, os tios, os familiares, eles não veem isso como algo relevante. E muitas vezes a gente tem casos muito graves até, né? Crianças que ficam, por exemplo, herpes, que é algo muito sério. E aí, quem que vai ter todo o cuidado, quem que vai se privar de várias coisas depois para estar cuidando dessa criança? É a mãe. É a mãe. Quem fica sempre é a mãe. Então, o quanto é difícil quando essa mulher se sente atropelada, até em coisas do dia a dia, né? A rotina. Você comentou antes da importância de estudar o desenvolvimento infantil. Uma das demandas recorrentes que eu tenho no consultório é de mães que fazem higiene de sono com os filhos, têm uma rotina já desde pequenininho, e a família, até mesmo o parceiro, eles não entendem para que aquilo. Então, a bebê começa a ter 1 ano, 1 ano e meio, eles querem levar para festas, para jantares, para compromissos sociais, e a mãe diz, não, a criança tem esse horário, ela precisa dormir. E depois, quando eventualmente ela flexibiliza, é ela quem vai pagar essa conta. E os pais, muitas vezes, né, os homens têm dificuldade de compreender isso e até se negam a estudar, a ouvir. Então, as minhas pacientes trazem muito isso. Eu compartilhei um vídeo, eu chamei ele para assistir, para entender o porquê. Mas eles não têm esse interesse. É óbvio que isso não é uma regra e que cada vez mais a gente tem pais conscientes, participativos, engajados no papel deles. Mas ainda é uma barreira, muitas vezes, para a mulher colocar em prática aquilo que vai trazer qualidade de vida para ela e para o bebê, vai contribuir no desenvolvimento também do bebê e que é importante para toda a família, porque se mamãe e bebê estiverem bem, todo mundo sai ganhando. E aí, Rafa, você falou da importância desse parceiro, né, de estar ali conectado com essa mulher também, com a mãe da criança. E qual que é já o papel dele, já nesse começo, assim, pra gente falar, né? A gente tá falando da mãe, nasceu ali a mãe. Qual o papel dele quando chega esse recém-nascido também, para que essa mãe também já não comece a ter uma sobrecarga ali já nessa chegada. Eu né? gosto de reforçar a importância do papel do pai já desde o período gestacional. É claro que quando um casal tem uma gestação planejada, eles já podem e devem conversar sobre isso antes de engravidar. As expectativas que cada um tem, o que cada um está disposto a fazer, porque às vezes a mulher tem uma expectativa em relação ao desempenho desse homem enquanto pai, mas ele não está disposto a fazer isso. E se o casal não conversa, ele não vai conseguir se ajustar para que isso seja feito. Então, já no período gestacional, e até essa semana eu compartilhei ali no meu Instagram, um estudo que foi feito avaliando as mudanças cerebrais que acontecem no homem, numa primeira experiência, num pai de primeira viagem, o que muda no cérebro desse homem? E ele tem mudanças similares, em áreas similares às mudanças cerebrais que acontecem na mãe com a gestação. Só que as mudanças são quase que da metade da magnitude da mulher. Então, assim, já é um processo diferente para o homem se conectar com o bebê.
o que essa pesquisa mostrou? Que o fator provavelmente definitivo para que essas mudanças cerebrais aconteçam e que o homem tenha mais empatia, ative mais as áreas de cuidado do cérebro, é justamente o engajamento dele com as questões do bebê, o cuidado do bebê. Então, o pai que pode participar do pré-natal, que se envolve nas decisões em relação ao bebê, não só nas questões materiais, enxoval, quartinho, as responsabilidades, porque o homem, quando ele descobre que vai ser pai, ele se apavora muito com essa questão financeira, a responsabilidade, mas o mais importante é a parte afetiva. Claro que a gente não pode negligenciar que, de fato, vai ter custo, vai precisar cuidar disso, o homem precisa continuar trabalhando, a gente não está falando que esse papel não é importante, mas ele também entender a responsabilidade afetiva que ele tem nesse processo. Então, chegou o bebê, o pai pode e deve participar dos cuidados, mas o principal papel dele é como suporte da mãe. Porque a mãe precisa estar muito bem, física e mentalmente, para atender todas as demandas do bebê, amamentar, a privação de sono. E esse homem pode ser, sim, um grande parceiro e também protagonista da experiência. Então, algumas coisas simples do dia a dia. Quando a mulher é a gestora da casa, esse homem pode assumir esse papel. Então, coisas simples, assim, mercado, organização da casa, tarefas domésticas, para que a mulher consiga se voltar para os cuidados do bebê. Ontem mesmo eu vi um post que eu achei muito interessante que dizia assim: homem ou pai, se você lavar a louça, você não vai perder as suas mãos. E eu achei interessante isso porque culturalmente nós ainda vivemos numa sociedade que acredita que o homem é o provedor e a mulher é a cuidadora. Mas o homem também pode ser um excelente cuidador. E como faz a diferença na dinâmica familiar e principalmente para os filhos, quando esse homem interage em todas essas dinâmicas, quando ele participa dos cuidados das crianças, participa das tarefas da casa, e assim a gente também já começa a desconstruir essa visão que a sociedade tem, pensando até nos nossos filhos. Sim. Né? Eu, como mãe de um menino, eu sempre penso na responsabilidade que eu tenho, enquanto mãe, para construir algo diferente, para que ele, no dia que for pai, já tenha uma visão mais realista do que essa experiência é. Então, o papel do pai é fundamental. E cada vez mais a gente tem pais conscientes do seu papel. Eu vejo que tem melhorado muito. E você vai vendo, assim, que... Você vai pegando situações, né, cotidianas, assim, lá no pré-natal mesmo, na consulta com o médico, ou levar na escola. Você já vê mais pais envolvidos. Sim. Né, um número maior do que era antes. Mas ainda assim. estamos bem distante do cenário ideal. Né? Se eu não me engano, de acordo com o IBGE, são 11 milhões de mães solos no Brasil. E aí, quando a gente vem falar aqui nas redes sociais sobre essa temática, muitos homens se ofendem, se chateiam com isso, porque talvez eles estejam fazendo o seu papel. Mas se eles tiverem um mínimo de consciência social, eles não vão defender o indefensável. Porque, Exatamente. de fato, o homem que está consciente disso, ele vai lá e faz o seu papel. Ele não precisa ter essa representatividade de classe, porque na maioria das vezes ainda a mulher arca sozinha com as responsabilidades e a paternidade segue sendo opcional para a sociedade, lamentavelmente. Que dá pra gente fazer um podcast só sobre desse isso. Tema, só com sobre certeza, esse tema. Com certeza. Vamos voltar ali para essa mãe com recém-nascido e tudo mais. E aí ela não tem se sentido bem, ela não vai dando sinais de que ela não está bem emocionalmente. Ela não está conseguindo fazer essa conexão, ela está sofrendo, né, com com os processos ali. Que aí é a amamentação, essa nova adaptação da rotina, essa conexão com o bebê. Quando que a gente começa a perceber que essa mãe está precisando de ajuda de um profissional mesmo? Sim. Eu gosto de trazer assim, antes de pensar num transtorno mental, especialmente depressão, até uma ansiedade perinatal, a gente precisa falar do baby blues, que é algo que ainda não é tão falado quanto deveria, principalmente as mães fazem o pré-natal, mas nem todo mundo tem acesso ao pré-natal psicológico. Então, muitas mães não estão cientes de que
Pode acontecer com elas, e é muito provável que aconteça, que lá pelo terceiro, quarto dia que elas estiverem em casa com o bebê, elas comecem a ter um choro fácil, a se sentirem mais ansiosas, a ter até uma irritabilidade, às vezes ter pensamentos obsessivos com o bebê, então elas não conseguem deixar ninguém se aproximar do bebê, elas querem cuidar, ou até pensamentos pensamentos ruins com o bebê. Isso pode acontecer. Dura no máximo 2 semanas e, na maioria das vezes, não tem a necessidade de uma intervenção profissional. Mas qual que é a intervenção necessária nesse momento? Suporte para essa mãe. Permitir que ela consiga descansar mais tempo do que ela vem descansando, assumir essas tarefas da casa, às vezes ajudar essa mulher com a alimentação dela, porque ela está totalmente voltada para os cuidados com o bebê e acaba se negligenciando, não tendo um tempo para si, para as coisas básicas, para as coisas triviais. Então, nesse momento, poder oferecer suporte, estar junto com essa mulher, buscar atender as necessidades dela. E aí o parceiro e as pessoas que estão ao redor, seja rede de apoio, sejam pessoas, às vezes, se ela tem uma rede de apoio remunerada, a família, precisa estar muito atenta, porque as famílias desconhecem, na maioria das vezes, esses sinais, e elas acreditam assim, nossa, como você disse antes, mas você deveria estar feliz, você queria ser mãe, agora você só chora. Ai, não é possível. Eu tive uma situação até de invalidação da minha própria mãe, porque por desconhecimento, a minha mãe me disse assim, você é psicóloga desse jeito? Nossa, mas pra que isso? E esse jeito era chorando, sem conseguir cuidar sozinha do meu filho, por exemplo, para dar banho, eu tinha muito medo, achava que poderia acontecer alguma coisa. Então, o conhecimento ele é libertador nesse sentido. Então, quando a gestante se prepara de alguma forma para isso e prepara a rede de apoio dela, né, dizendo que isso pode acontecer, pode ser muito efetivo. Mas passado esse período de 2, 3 semanas, esses sintomas permanecerem ou até se intensificarem, aí a gente tem um alerta que é ligado que essa mulher pode ter uma possível depressão pós-parto. Mas o que caracteriza a depressão pós-parto? A gente precisa necessariamente de um desses sintomas. Perda do prazer pelas atividades que antes eram prazerosas, ou então essa falta de energia para fazer as coisas, né? O humor fica rebaixado. Então, humor rebaixado ou perda de interesse por atividades que antes eram prazerosas. Isso precisa ser, na maior parte dos dias, todos os dias, né? Mas na maior parte deles, por pelo menos 2 semanas. Isso estando presente por 2 semanas, associados a outros sintomas como oscilações de peso, alterações de sono, alterações de apetite, essa sensação de insuficiência, os pensamentos que podem ser obsessivos com o bebê ou até uma rejeição pelo bebê e até mesmo pensamentos suicidas ou pensamentos de morte. E aí a gente tem esse alerta que o ideal é buscar um profissional de saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra, mas a gente sabe que isso não está acessível para todas as pessoas. Então, o que eu gosto de recomendar? Converse com os profissionais que estão te acompanhando. Quando o bebezinho nasce, a gente acaba tendo mais contato com o pediatra, principalmente no início. Então, compartilha com o pediatra do bebê, olha, eu estou me sentindo assim, ou eu não estou me sentindo bem. E as mulheres têm muita dificuldade de falar sobre isso, porque elas têm receio de se mostrarem fracas, de se mostrarem vulneráveis. Estava lendo uma reportagem que saiu há pouco tempo na BBC de Londres e me chamou bastante atenção que, assim, na Europa eles têm um programa de doulas que acompanham as mães depois do parto e vão até a casa delas, se eu não me engano é semanalmente, algo assim. E muitas mulheres não contam para essas doulas, para essas profissionais, o que está acontecendo, porque elas se sentem envergonhadas. Então, muitas vezes as mulheres deixam de receber suporte porque elas não compartilham o que elas estão vivendo. E às vezes é uma depressão pós-parto aí que se estende ao longo do primeiro ano do bebê, deixa vestígios na mulher e essa mulher daqui a pouco muda até a personalidade dela. As pessoas acreditam que é da personalidade dela, mas ainda são os requisitos de uma depressão pós-parto que não foi cuidada. E tem muito a ver com essa... Porque essa mãe às vezes não se expõe, não fala, justamente para não ser julgada e criticada, que vão colocar sua maternidade ou a sua postura... Isso, né? a sua qualificação enquanto mãe é questionada. Questionada.
E aí, também tem uma outra questão que às vezes é difícil, porque às vezes a mãe não vai ter já o extremo dos pensamentos ali suicidas. Sim, podem ser sintomas bem sutis e que eles são facilmente confundidos Exato. com características do pós-parto. Então, às vezes é difícil também para a própria mãe saber, será que são só meus hormônios que estão aqui agindo, né? Que tá voltando tudo, ou eu tô me adaptando a essa nova rotina. Porque aí você fala, coisas que antes eu tinha prazer. Mas até nesses primeiros meses tudo é difícil muda, você fazer tudo muda. as coisas sono, que você alterações tinha de sono, alterações de apetite. Que puérpera não tem? Todas estão passando por isso. Mas aí o que a gente precisa olhar? O nível de sofrimento que eu tô tendo para lidar com aquela nova realidade. Porque se existir o sofrimento, eu não preciso ter um transtorno, eu preciso de ajuda, independente do diagnóstico. Então, eu buscar um suporte talvez não confirme um diagnóstico, mas eu estou em sofrimento. E é isso que a gente precisa cuidar e amenizar. Porque se uma mãe não estiver bem cuidada, dificilmente ela vai ser uma boa cuidadora. Ou o custo disso vai impactar não só nela, mas também no bebê e às vezes até na família como um todo. Se já tem outra criança, isso vai trazer prejuízo. A vida conjugal vai ficar ainda mais impactada do que habitualmente fica. Então, o quanto é importante a gente estar atento à saúde mental das mães, principalmente quem está ao redor dessa nova mãe. Porque a nova mãe está tão imersa na realidade que fica difícil para ela se perceber. E aí você falou, a gente pensar na saúde mental da mãe, vamos até estender já, tá, Rafa? Porque a gente vê muitos casos que a mãe não recebe ajuda já ali nessa fase do puerpério e nesse primeiro ano de vida mesmo, ela vai levando, né? Isso, e a depressão ela pode surgir durante todo o primeiro ano de vida, é considerado depressão pós-parto. E pode daí deixa de ser pós-parto, mas vai se estendendo, né? Sim, um transtorno depressivo. E aí as pessoas não têm noção do quanto é impactante na vida dessa mulher e dos seus filhos quando a mãe está com depressão. Sim. Eu falo isso até por vivência própria, assim. Minha mãe teve depressão a vida inteira e eu vejo como ela sofreu, assim, como pra gente foi difícil também, sabe? Então... Porque a construção do vínculo entre a mãe e o bebê fica comprometido muitas vezes num cenário de um transtorno depressivo. Porque essa mulher tá sem energia, é como se ela perdesse a alegria, a motivação, ela dificilmente consegue brincar com o bebê, se conectar. E aí o bebê, nos primeiros meses de vida, ele se conecta muito aqui, né? Pelo olhar, Sim. Essa conexão da fisionomia da mãe. E aí essa mulher não está em condições de oferecer ou mesmo de se conectar com o bebê como ela estaria se estivesse recebendo o suporte adequado. Então, até essa questão que você trouxe da depressão nos primeiros anos de vida, porque às vezes uma depressão que não foi cuidada e se estendeu aí nos primeiros anos de vida da criança, ela vai trazer prejuízos. A depressão também tem uma questão do desmame precoce, muitas vezes, porque a mulher não consegue amamentar. Às vezes ela precisa ficar muito atenta, porque a privação de sono piora muito esse quadro. Então, o quanto é importante a saúde mental materna e o quanto a gente precisa ainda evoluir nesse sentido para ter um olhar mais cuidadoso para as mães como um todo. E até a mulher, e eu acho que trazer mais informações para essa mulher. Sim. De que ela tem que ficar atenta a esses sinais e pedir ajuda. Porque o pedir ajuda também é um desafio, muitas vezes. Para as mulheres, de uma maneira geral, independente de ser mãe ou não, nós temos muita dificuldade de pedir ajuda. Porque, a depender das crenças que nós desenvolvemos ao longo da vida, entendemos que se eu pedir ajuda é porque eu não sou boa o suficiente, que eu não estou dando conta. Então, assim... eu até vou lançar um curso em breve, no início desse mês agora, sobre puerpério, para a mulher se preparar, e eu falo muito dessas habilidades de comunicação, de você poder ter clareza das suas necessidades e comunicar, pedir para as pessoas, porque as pessoas também não têm bola de cristal, elas não conseguem entender aquilo que você precisa. A gente precisa falar com clareza. E aí, quando eu peço ajuda, quando eu sinalizo, eu tenho chances de ser atendida. Quando eu tô calada, dificilmente alguém vai perceber aquilo. E às vezes, se você não se sente confortável para fazer isso no teu ambiente familiar, por receio do julgamento, hoje o ambiente virtual também oferece muitas possibilidades. Grupos virtuais em que você vai lá, vai contar a tua experiência, vai ver que tem várias outras mães que estão passando pelo mesmo. E só o fato de uma mãe saber que aquilo que ela está vivendo, outras mulheres também vivem, é um alívio enorme.
Porque você tem a sensação quando você está vivendo que é só você. Que só você que não está dando conta, como as mulheres falam. E aí você se sentir acolhida, se sentir amparada e saber assim, poxa, eu passei por isso e eu superei com terapia, com medicação, às vezes com um grupo de ajuda. Então, a mulher poder se permitir buscar aquilo que ela se sente confortável. Mas o que não dá para fazer é o isolamento, que é o que muitas vezes acontece. A mulher acaba ficando isolada socialmente, só dentro de casa com o bebê, até por receio, por insegurança, e isso vai rebaixando cada vez mais o humor dela. Então, esse é um cuidado importante. E eu acho que um dos pontos que ajuda muito a evitar esse tipo de situação da mãe, assim, é a questão da rede de apoio. E aí você falou, né, se tem uma rede de apoio que é paga, e hoje eu tenho essa consciência, assim, que uma das coisas fundamentais é você se preparar para ter uma rede de apoio, pelo menos nos primeiros meses. Porque às vezes a gente espera que essa rede de apoio venha espontânea, e ela não vem. E as mães ficam muito magoadas, né? Ou se vem, essa rede de apoio vem com julgamento, vem com palpite, daí você não estava preparada para ouvir isso. A rede de apoio remunerada tem essa vantagem, porque você consegue comunicar o que você precisa e de alguma forma você cobra aquilo. E quando é um familiar, quando é alguém assim que você tem intimidade, dificilmente as pessoas se sentem à vontade e as outras também não recebem bem. Não é todo mundo que recebe bem um pedido, olha, eu gostaria que você fizesse desse jeito. Ah, não, se for para fazer assim, eu não quero. Ou então, eu venho na tua casa, você puérpera, e eu quero cuidar do bebê. Mas eu, mãe, quero cuidar do meu bebê. Eu queria que você me ajudasse com alguma tarefa aqui, com alguma outra coisa. Já tem mães que querem entregar o bebê e fazer alguma atividade. Então, é o diálogo, é a conversa que vai possibilitar isso. Essa questão da rede de apoio, a maioria das pessoas não tem, né? A maioria das pessoas não tem rede de apoio. E aí essas mulheres ficam muito sozinhas, o parceiro está trabalhando até para viabilizar o sustento da família, e elas ficam o dia todo dentro de casa. Então, hoje, com a rede social, a gente consegue participar de um grupo de WhatsApp, fazer uma chamada de vídeo com um familiar ou com uma amiga, com alguém que já viveu, porque faz toda a diferença você sair um pouco daquela imersão da maternidade e ver uma pessoa diferente, falar com alguém diferente, às vezes colocar o seu bebê num carrinho e ir até uma pracinha perto da tua casa, às vezes vão ter outras mães ali, só que a mulher se sente quase que estagnada nesse momento. Ela vai se isolando cada vez mais e isso é bem preocupante. Daí a gente entra na solidão materna mesmo, né? Que é outro ponto que traz muito sofrimento. Porque eu sempre falo assim, logo que você tem um bebê, nos primeiro mês, segundo mês, a tua casa tá cheia de gente. Porque todo mundo quer ver o bebê, e principalmente se for o primeiro, todo mundo vai estar ali, vai querer ver e tal. Só que depois as pessoas voltam para suas rotinas, para os seus trabalhos, para as suas questões, seguem suas vidas. E as pessoas não têm noção do que você tá sentindo, do que você tá passando, sem você falar. Porque elas acham que, beleza, você tá vivendo aquele momento e que você tá super bem naquele momento. E às vezes até não querem atrapalhar, tem receio. De chegar e falar. E aí você nota que... E aí, hoje a gente não tem... Agora que a licença maternidade é um pouco... A maternidade é um pouco maior, né? Mas eu lembro quando eu tive minha primeira filha, e o segundo, na verdade, eram 5 dias. Sim. E o marido volta a trabalhar. E você fica o dia inteiro com o bebê. Então, você vai sentindo muito mal e muito sozinha mesmo. Porque aí entra aquela questão, Rafa. Eu vou falar pra você que o que eu tô sentindo não é legal, e aí você vai me julgar. Eu tenho esse medo, eu tenho esse receio, então eu não falo. E eu já não estou bem. Se alguém me julgar, então eu vou ficar péssima. Então, melhor eu ficar como eu estou. Só que isso vai acarretando muito sofrimento. Sim, é muito difícil a solidão materna, principalmente porque só entende quem está vivendo aquele momento. Mesmo quem já viveu, na maioria das vezes, se distancia muito daquela intensidade com que a solidão materna chega. E aí, o que a maioria das mães diz para quem compartilha? Ah, vai passar. Eu sei que vai passar, mas a que custo? O que eu preciso fazer para lidar com esse momento? Né? O vai passar, por mais que ele seja real, ele é muito cruel nessas horas. É tipo aquilo de o que você precisar pode contar comigo. E aí mas somem, né? Sim. Quando você coloca lá, estou precisando de ajuda. Eu não posso, eu não sei. Sempre tem uma desculpa. E isso, principalmente no primeiro filho,
toda a dinâmica muda porque, às vezes, os amigos que você tem, eles não estão vivendo essa mesma fase. E aí eles já se afastam naturalmente porque a vida deles continua com outros programas, com outras coisas. Até você se ajustar, fazer novas amizades, interagir com pessoas que estão naquela mesma fase, às vezes isso é lá quando o bebê já tem 1 ano. Então, às vezes o casal também fica isolado, porque os amigos não procuram, se distanciam. Aí chega lá na casa do casal novo, dos novos pais, eles estão lá com aquelas olheiras profundas, estão reclamando, contando, porque de fato eles precisam desabafar. E aí as pessoas não dão conta de lidar com o desconforto do outro. É muito difícil quem tolera o desconforto do outro, porque as pessoas se sentem convidadas ou obrigadas a resolver aquilo. E ninguém tá chamando você para resolver, a gente só quer desabafar, só falar. E aí as pessoas se distanciam porque elas se sentem impotentes. O que eu vou fazer? Né? O bebê só chora. Ou, ai, a fulana tá tão estranha, ela tá tão chata, ela tá tão ranzinza. Ou, nossa, a fulana depois que virou mãe, não dá para encostar no bebê. Só que ninguém se aproxima do que aquela mulher está vivendo. Por que essa mulher está assim? O que está acontecendo? É muito difícil entender para quem não está fazendo parte do momento. Então, isso que você disse da importância da rede de apoio, de cada mulher encontrar uma forma de ter uma rede de apoio dentro da sua realidade. Porque nessa dinâmica da comparação que a gente tem tão presente na maternidade, é muito frustrante para as mães quando elas ouvem: você precisa ter uma rede de apoio. Tá, mas eu não tenho. Eu estou numa cidade que eu não conheço ninguém, meu marido trabalha fora o dia todo, a família está longe, preciso ter, mas vou ter como? Então, vamos aceitar a realidade que eu tenho. Essa é a minha realidade hoje. O que eu posso fazer para construir uma rede de apoio dentro dos recursos que eu tenho aqui? Então, como eu comentei, virtual, indo num parquinho, fazendo alguma atividade com outras mães, é sair um pouco do problema e olhar para as soluções. Talvez eu tenha 2, 3 experiências frustradas, mas se eu não continuar tentando, eu vou continuar aqui no mesmo lugar de frustração, dor e solidão. Eu passei muito porque a gente não teve rede de apoio, assim, então não vou ser totalmente injusta, porque tenho 2, 3 pessoas com quem posso contar. Mas não sempre, porque as pessoas trabalham, porque as pessoas têm os seus afazeres. Mas eu lembro claramente, assim, de uma das vezes que eu tinha feito... As crianças ainda eram muito pequenas, e eu fiz uma cirurgia e eu não podia caminhar. Então, assim, eu não podia... fazer o almoço, né? Então, e aí alguém falou pra mim: mas você tem que achar alguém pra te ajudar. E a pessoa não disse: eu posso te ajudar em alguma coisa? Sim. Então, assim, que aí a gente vai entrar em um outro tópico que não diz respeito só à rede de apoio, mas há um monte de questões, né? Que envolvem os julgamentos, a rede de apoio, às vezes o tratamento que a gente espera que deem para os nossos filhos e que não vem da forma que a gente espera. Que é as mágoas que também nascem já quando você se torna mãe. Eu falo que a gente tem que aprender a se livrar delas. Mas é muito difícil quando você tá vivendo aquele momento. Então, assim, tua mãe te criticou por isso, tua irmã te falou aquilo, tua amiga te falou... E aquilo vai, né, ficando, trazendo tristeza ali pra aquela mãe, aquela sabe? ruminação que fica. Tudo que a gente vive na gestação e no pós-parto tem uma intensidade muito maior do que em outros momentos da vida. Então, é como se ficasse ali internamente uma cadernetinha mental em que a gente vai anotando todas essas coisas. E se a gente não se desconectar disso, não praticar um perdão nesse sentido que não é para o outro. Eu sempre falo que o perdão não é você esquecer o que a pessoa fez ou até achar bom, não tem nada a ver com isso. O perdão é tirar o peso que aquilo ali traz para você toda vez que você se recorda. Então, quando eu perdoo, eu me afasto das emoções desagradáveis, do sofrimento de algo que eu vivi e que eu não tenho controle daquilo. A pessoa fez, eu posso escolher nunca mais querer olhar na cara dela, mas se eu continuar ruminando aquilo, eu que vou carregar o fardo de uma atitude de outra pessoa. Mas, de fato, é muito difícil se afastar disso, e aquilo que especialmente acontece no teu puerpério, você não esquece mais. Então, por que 20% dos casais se separam no primeiro ano de vida do bebê? Porque quando os casais começam a ter muitos conflitos e a mulher se sente desamparada, se sente sozinha e o parceiro não consegue estar ali enquanto parceiro, é muito difícil depois esse casal se reconectar.
porque essa vulnerabilidade emocional, essa intensidade do momento, traz um peso muito grande para tudo que acontece ali. E 20% é um número bem alto, né, Rafa? Muito alto. E até falando, como que fica a relação desse casal, né? Tipo, a mulher acabou de ser mãe e agora também você tem que se redescobrir ali como mulher do teu parceiro, né? E tudo mais, assim. Eu acredito que é natural e esperado que a qualidade do relacionamento caia, que o relacionamento se torne menos satisfatório nos primeiros meses de vida de um bebê. E o casal precisa estar ciente disso, porque o casal, a vida conjugal que antes era o centro das atenções, vai ficar um pouco de lado, porque vai chegar uma vida nova e que depende do casal. Então, é natural e esperado, mas a maioria não espera. Então, quando chega esse desafio, os casais, na maioria das vezes, não sabem como lidar, não tem uma comunicação aberta de poder falar o que está pensando, o que está sentindo, e vão se distanciando cada vez mais. Então, o quanto é importante essa comunicação? Eu vi uma pesquisa que saiu no Reino Unido também, nessa reportagem que eu comentei recente, que trouxe esse dado de lá, que 20% lá se separa no primeiro ano de vida do bebê. Aqui no Brasil, entre 20% a 25%, então a gente pode trazer esses mesmos dados para a nossa realidade. E o que eu achei interessante que eles trouxeram é que, assim, 1/4 dos casais da pesquisa relatou que a privação de sono deixou eles tão desorientados que eles nem conseguiam olhar para o relacionamento. 6 em cada 10 responderam que não tinham ideia do impacto que isso teria na vida deles, que a gravidez e que a chegada de um bebê teria. Então, assim, os casais não olham muito para isso, eles decidem ter um filho e focam nas coisas práticas, né? Podemos continuar morando na mesma casa, vamos precisar mudar o carro, vai ser menor ou maior, ou a gente vai ter que economizar para fazer aqui uma renda, e não avalia o impacto que isso vai ter na vida emocional de cada um e, consequentemente, na vida do casal. Então, o que o casal pode fazer? Primeiro de tudo, conversar abertamente sobre isso desde a gestação. Chegou o bebê, vamos falar o que você está sentindo, o que você está pensando, como que está sendo para você? O que você espera de mim enquanto pai, enquanto mãe? O que eu estou disposta a fazer? Né? Porque se a mulher não fala, olha, eu gostaria que você fizesse tal coisa, o homem também não tem como adivinhar. Porque, lamentavelmente, a nossa sociedade ainda não preparou o homem para ser um cuidador. Então, ele começa a aprender isso, na maioria das vezes, quando ele está ali, com o bebê nos braços, junto da mulher, e a mulher está totalmente voltada para o bebê, porque o corpo dela se prepara para isso. E se o homem não tiver clareza disso, ele se sente rejeitado. Ah, minha mulher não olha mais para mim. Não é que ela não olha mais para você, ela precisa olhar para o bebê. Talvez lá pelo 3º mês, 4º mês, né, depois da esterogestação, o casal possa começar a olhar juntos de novo para esse relacionamento. Mas nos primeiros 3 meses, não adianta a gente ter expectativas irrealistas de que a gente vai conseguir resgatar o relacionamento, porque o foco é o bebê. E essa mulher ainda está lidando com todas as mudanças. A questão do corpo da mulher também impacta muito, porque ela não se aceita, ela não se vê. O marido pode até dizer, você tá linda, você tá maravilhosa, ela tá se achando horrível. Então, é difícil para a mulher esse processo de aceitação. Então, quanto mais unido o casal tiver em relação ao bebê e consciente dessas mudanças, mais chances dele, aos poucos, naturalmente se reconectando. Mas vai exigir investimento de ambas as partes. Né? Porque a gente está muito acostumado também a olhar muito o lado, voltando para os comerciais de margarina. A gente sempre pensa só na parte boa do bebê, porque o bebê é lindo, né? Todo mundo adora um bebê. Então você acho que não se deu conta ainda do que é ter o seu bebê, porque você ter o seu sobrinho, você ter o Sim, você fica só na hora boa. Exatamente, você não passa ali 24 horas. E às vezes que eu falo também, né, que eu cuspi pra cima e caí na testa, né? Muitas vezes a gente julgava lá antes alguém, ou falava, tipo, e aí quando vem com você, parece que, meu Deus. A maternidade é uma piscina de cuspe, né, gente? Vamos falar a verdade, porque o tempo todo você vai cuspindo pra cima e vai caindo bem no meio da testa. E tá tudo bem, porque a gente tá experimentando e a visão de fora é distorcida da visão de quando você tá vivenciando aquela experiência. Mas
o casal tem uma coisa muito importante. Se o casal já é um casal unido, um casal que tem uma comunicação aberta, uma comunicação assertiva, na maioria das vezes a experiência da maternidade une esse casal. Porque eu costumo dizer que a chegada de um bebê, ela varre para fora do tapete tudo aquilo da relação que estava mascarado. Então, as coisas que o casal fazia vista grossa, que o casal não olhava muito, porque ele conseguia focar no que era bom. Mas a hora que chega um bebê, tudo vem à tona. E é importante a gente lembrar que, nesse momento, quando nós nos tornamos mãe e pai, as nossas experiências enquanto filhos também vêm à tona. E aí, ajustar isso na nova configuração familiar, porque alguns querem manter as regras da família de origem. Mas o que é o ideal? Que a gente consiga olhar lá para a nossa família de origem, ver o que funcionou e trazer para a nossa relação, mas também entender que tem coisas que não funcionaram e que a gente precisa deixar para trás, para que juntos o casal consiga construir a sua forma de ser pai e mãe. E aí você falou, eu quero manter lá o que tinha da minha família, e aí o meu marido quer manter o que tinha da dele, e aí já começam ali os conflitos também, de cada um falar uma língua da forma de educar essa criança. Ah, não, eu não quero que pegue no colo. Não, mas a minha mãe vai pegar no colo. Ah, eu não quero que faça... Não, mas... já começa ali essas briguinhas, né? Como que isso impacta também na criação dessa criança, né? Porque desde bebê você já está educando seu filho, já está criando ali uma rotina que vai ser seguida, né? Uma das coisas, trazendo essa perspectiva que você falou, de quando o casal não está ajustado nas regras e tal, muitas vezes surge muito ressentimento nas mulheres nesse momento, em relação ao parceiro, pelo fato dele não amparar ou não acolher o que é importante para ela, e às vezes dá mais espaço para a família de origem dele do que para o que essa mãe pensa. Então, esse ressentimento, ele impacta também na vida conjugal, porque a mulher se sente desqualificada, ela se sente sozinha nesse momento, como a gente já trouxe, e ela esperaria do parceiro que ele fizesse valer, perante a família dele, as vontades dela, e não colocasse ela ali numa posição de maior vulnerabilidade ainda do que ela já está passando. Então, isso costuma ser um problemão nas famílias. Em relação à criança, se a gente não tem um discurso alinhado, os pais, a gente vai trazendo para a criança uma instabilidade, uma insegurança, principalmente conforme ela vai crescendo, porque aí vem aquele papo, tua mãe falou isso, teu pai falou aquilo, tá, mas em quem eu confio? Então, eu sempre oriento, até quando eu falo com casais, vocês precisam conversar e alinhar as regras e comunicar isso para a criança como se fosse uma regra única. Jamais desautorize o seu parceiro ou a sua parceira na frente dos filhos. Você pode até depois chegar lá e conversar, olha, isso não é legal, não concordo, mas na frente das crianças precisa existir uma comunicação coesa, coerente, porque senão a gente dá um nó na cabeça dessa criança. E isso vai impactar, obviamente, no desenvolvimento dela. Um dos temas mais comuns é educação positiva, né? Essa educação mais respeitosa. Muitas vezes a mãe quer fazer a educação respeitosa e o pai já tem mais aquela criação de que apanhou, de que tinha uma educação mais, um estilo parental mais autoritário, e ele acha besteira isso, começa a trazer aquelas frases que ele ouvia dos pais dele. Isso é conflito na certa. Então, muitas vezes é necessário que os pais busquem até uma orientação profissional nesse sentido, porque às vezes é preciso um mediador para essa conversa, porque o casal às vezes não consegue se alinhar. Cada um quer impor aquilo que é importante para si e aí não chega num consenso. E quem que é o principal prejudicado com isso? A criança. E aí, quando a gente fala também de casais separados, ou a gente está falando de um monte de mãe que está criando sozinha, muitas vezes, as crianças, né? Essa coisa de um educar de um jeito e o outro do outro é muito maior ainda. Sim. E ainda mais se você pega aquele pai que só pega a criança uma vez por semana, a cada 15 dias, e quando vai para casa do pai, Eu brinco que é o pai que se comporta como padrinho. Ele não é pai, porque ele não assume nada da educação, da parte mais desafiadora de regras e limites, e ele quer compensar a ausência sendo permissivo.
permitindo que a criança faça tudo, comprando coisas, e na maioria das vezes ele não avalia o desastre que isso é a médio e longo prazo para essa criança. Porque além de onerar muito mais a mãe, porque aí a mãe está com regras e limites o tempo todo, ele comunica para a criança algo que é muito disfuncional na vida dela, que é essa permissividade. Então, como é difícil para os casais separados chegarem num consenso? É muito difícil, a maioria não consegue alinhar, ainda que entenda. A maioria dos casais separados acaba usando a criança como barganha para o que quer, para os seus próprios interesses pessoais. Quando um casal entende que, independente do que aconteceu na relação, existe ali os interesses da criança e eles devem ser prioridade, é muito diferente, muito mais efetivo e funcional. Quando as pessoas falam uma separação é traumática para a criança, isso vai depender da forma como ela vai ser conduzida. Porque estar dentro de um casamento, a criança está ali numa relação disfuncional, em que há agressividade, briga, discussão, certamente é muito mais disfuncional do que uma separação que é bem conduzida, em que há respeito, em que há parceria, apesar de não existir mais o relacionamento conjugal. Eu sempre falo que o casamento acabou, mas o filho continua para a vida toda, né? Com certeza, você não se separa de um filho, né? Você se separa da parceira, mas o papel de pai e mãe vai seguir eternamente. Mas é difícil, esse é talvez um dos temas mais desafiadores e que impacta tanto as crianças, traz muito sofrimento. Eu me separei do pai do meu filho quando o Mateu tinha 2 anos e 8 meses. A gente tem uma relação super saudável e ainda assim é muito difícil. Porque a criança administrar as expectativas de ter a casa do pai, a casa da mãe, mesmo a gente tentando ter regras parecidas, para a criança é muito difícil lidar com isso, porque a criança quer os pais juntos. Uhum. Né? Toda criança quer o pai e a mãe junto. Então, eu imagino isso, o impacto na criança que não tem a possibilidade dos pais nem ao menos manterem o respeito mútuo. Fica uma bagunça, né? Uhum. Uma bagunça depois... E que impacta no adulto que essa criança vai se tornar. Exatamente. Lá na frente, a gente acompanha, a gente muitas vezes tem isso, mas é só uma criança. Não, essa criança tá recebendo muita coisa de você que vai ficar ali para sempre. E o adulto que vai se formar, ele tá sendo construído aqui, na infância e na adolescência. Exatamente. A gente também tocou no assunto que é a questão do corpo dessa mulher, que depois que a gente tem filho, muda. Muito. E para muitas demora para voltar ao que... Digamos que voltar ao que era antes, talvez nunca volte, dependendo da Isso, mulher. eu falo, às vezes pode até ficar melhor o teu corpo. Exatamente. Só que nunca mais vai ser o mesmo. Vai mudar, Uhum. né? E aí é muito difícil para essa mulher se aceitar com este novo corpo. E isso impacta também na autoestima dela. Porque apesar de a autoestima não estar ligada só para o exterior, a primeira coisa que a gente vê... É o que fica mais forte, é o que a mulher mais se cobra. E as pessoas também julgam muito. Nenhuma mulher escapa ilesa de críticas sobre o próprio corpo nessa experiência. Pode ser a mulher que ganhou pouco peso, a que ganhou muito peso. E se você não tem nada agradável para falar para uma mulher, né, para uma mamãe assim, não fale nada, ela não precisa ouvir nada disso. E as pessoas têm uma coisa assim, nossa, mas é para quando o seu bebê? E a mulher às vezes já ganhou o bebê. Eu escutei isso várias vezes. Ou então, assim, coisas bem pesadas, né? Do tipo assim, nossa, mas você tá comendo muito, você deveria cuidar, você tá ganhando muito peso. Então, a mulher tá fazendo o melhor que ela consegue com os recursos que ela tem. E nem sempre é da escolha dela aquilo que tá acontecendo. Porque a depender da situação que ela tá vivendo na gestação, muitas vezes... ela ganha muito peso por estar usando, por exemplo, uma medicação. Outras vezes ela não ganha peso. No meu caso, eu ganhei pouquíssimo peso porque eu tinha diabetes gestacional. Então, não tinha a ver com o meu comportamento. Fugia totalmente do meu controle. E eu ouvia absurdos do tipo, você não vai conseguir amamentar. Será que o seu bebê é saudável, assim, tão magrinha? No que é útil um comentário desse para uma gestante? Para gerar mais medo, mais insegurança. Então, o corpo da mulher... inevitavelmente essa mulher vai ter que trabalhar a aceitação. Aceitar esse corpo para primeiro aceitar para depois pensar em mudar. E no primeiro ano de vida do bebê, é muito difícil você ter energia para olhar para isso. Porque você está completamente envolvida com as demandas do dia a dia. Outro aspecto muito importante. Na maioria das vezes, o único contato que a mulher tem com o prazer nos primeiros meses de vida do bebê é através da comida.
porque ela abre mão de quase todas as fontes de prazer, porque ela tá ali só voltada para o bebê. E aí, qual que é a fonte de prazer disponível, acessível? É comer. Então, essa mulher acaba desenvolvendo uma relação disfuncional com a comida e que às vezes traz muito prejuízo para ela, porque ganha muito peso, pode trazer até problema de saúde, a autoestima fica muito abalada e aí as pessoas cobram dela uma energia para mudar aquilo que ela não tem. E é um ciclo, assim, até essa semana eu recebi 2 mensagens que me chamaram bastante atenção. Eu queria ir para academia, mas eu tenho muita questão com organização e limpeza, as mães disseram. E aí eu começo a querer organizar tudo dentro de casa, e é claro que não vai dar para manter aquela organização de antes da chegada do bebê, porque tudo mudou. E aí eu fico muito irritada, eu fico muito frustrada, eu acabo nem indo para academia. Então esse ciclo de que a pessoa acaba focando em coisas que trazem ruminação e sofrimento para ela, e com isso se distanciam cada vez mais das coisas que podem ser benéficas. Então, essa questão do corpo, você não vai conseguir estar fazendo uma academia, mas você consegue pegar o carrinho do bebê e caminhar um pouco na rua. A atividade física não é com o objetivo de retomar a forma física nesse momento, é de manter a tua sanidade mental, para que no momento oportuno você consiga olhar para essas outras questões. E vem também de a gente querer dar conta de tudo, né, Rafa? Então, assim, eu tenho que dar conta da casa, do bebê, daí eu já voltei a trabalhar ali, já passou a licença maternidade, eu voltei a trabalhar. Isso, tem muitas mulheres que são autônomas, né? E que São não têm autônomas, licença e que voltam a trabalhar, assim, no primeiro mês já estão em casa trabalhando. Primeiro e segundo mês já estão ali. E aí, o tempo para cuidar de mim, para respirar, os 5 minutinhos que eu falo, 5 minutos, sente, respire, né? Reconheça as necessidades que você está tendo naquele momento. E aí, ela não tem, por quê? Porque fica isso mesmo. Não, mas eu tenho que dar conta. Aí o bebê dorme, em vez de você ir dormir junto, porque você não dormiu à noite. Sim. Você vai lá, lavar dá roupa, conta lavar louça, arrumar casa. a casa. Isso é muito forte, isso é muito cultural, porque a mulher é cobrada também para isso. As pessoas às vezes vão visitar um bebê, eu já ouvi pessoas falando, vão visitar essa mãe, essa puérpera, e reclamam porque a mulher não passou um café, ou porque não ofereceu nada, ou porque a casa estava bagunçada. E é cruel isso, porque ninguém sabe a dinâmica que está acontecendo ali dentro. É claro que todas as mães gostariam de ter a casa organizada, limpa, perfumada, o bebê intacto, mas isso não é a vida real. A vida real é você fazendo o melhor que você pode, um dia de cada vez. Eu brinco que nessa fase, cada dia é um dia, cada noite é uma noite. Quando eu tive o Mateu, eu achava muito surreal essa ideia assim de, eu não dá nem tempo de tomar banho. Não é possível que uma mulher não consiga tomar banho. E é real. Você às vezes passa um dia que você, não é que você teria tempo para tomar banho, mas você tem que escolher entre dormir e tomar banho. E aí o teu bebê acorda cada 40 minutos, 50, né? Você tem um tempinho ali para fazer. Se você entrar no chuveiro, tomar banho, fazer alguma coisa diferente, você vai dormir 5 minutos e ele já vai acordar. Então, assim, não tô falando para as pessoas que elas não vão tomar banho, mas que pode acontecer. E que quem não vivenciou acha aquilo ali um exagero absurdo, que não é real, mas é. Só quem vive para entender. Então, priorizar a si mesmo em algum momento precisa ser uma meta da mãe, tanto quanto tá atendendo às necessidades do bebê. Porque se o teu bebê chora, você não deixa ele ali chorando, você vai atender. Se tá na hora da mamada, você vai atender. E você também tem as suas necessidades. Inclusive, quanto mais a gente compreende que o autocuidado deveria ser o norte da nossa maternidade e não o autossacrifício, certamente a gente se aproximaria de uma experiência muito mais leve. Mas nos contaram ao longo da nossa história que uma mãe boa é aquela que se sacrifica pelos filhos. Então, se eu estiver priorizando a mim em algum momento, tá errado, porque você não tá sacrificando. Então, isso é muito forte, acho que ainda vão muitos anos para a gente conseguir mudar esse cenário. Porque tem essa falsa ideia, né, que priorizar a si mesmo é abrir mão e deixar totalmente de lado a criança, e não tem nada a ver. É só, naquele momento, o seu filho não tá precisando de você ali, tá dormindo, né? Então, também tem direito de dormir. Ou, agora eu deixei com o pai e eu tenho direito de sair e fazer algo para mim. Porque quando a gente não cuida da nossa sanidade e não cuida do nosso físico,
a gente adoece. E aí vem um preço muito grande para você como mãe e para o seu filho também. Sim, principalmente aquele que era a motivação de todo o resto, né, de você abrir mão. Quando a gente se torna mãe, é natural que o valor maternidade se sobreponha a todos os outros valores nossos. Então, o nosso autocuidado, o nosso trabalho, a realização pessoal em outras áreas, é bem comum que a maternidade se sobreponha a todos esses outros valores. No entanto, a gente não deixa de ter outros valores. E aí, tudo aquilo que te convida de alguma forma a se afastar dos filhos é visto como algo errado, como algo equivocado ou não permitido, como se você estivesse fazendo alguma coisa errada. Então, por isso que pensar em fazer qualquer coisa que signifique te afastar da criança é visto como um problema pela mãe. Então, ela não se autoriza às vezes a sair encontrar uma amiga, ela não se autoriza a tomar um banho mais longo, é tudo correndo, tudo acelerado, porque ela precisa estar ali para o bebê. E isso, na verdade, só traz prejuízo para ela e também para a criança. Exatamente. O Rafa, e aí essa mãe decidiu ter o segundo filho. Tá lá e vem o segundo filho, porque a gente tem essa ideia também. Ela já teve um, então ela vai tirar de letra o segundo. Uhum. E aí vem um filho totalmente diferente do outro. Sim. Porque a gente tá falando de crianças que são, assim como a mãe é diferente uma da outra, os filhos também são diferentes, muitas vezes. E vem uma cobrança também muito grande para ela, né? De ficar dividida. E agora? Eu cuido. Quem que precisa mais de mim? Como que eu divido esse meu amor? Ou como que eu divido esses meus cuidados? Como que é o papel aí também dessa família, dessa rede de apoio nesse momento, né? Que tem não é mais só uma criança, são duas. E como a gente falou lá no início, cada experiência é única. Então, é claro que o repertório que você construiu na primeira experiência vai te ajudar a lidar melhor agora com algumas coisas, mas podem surgir outros desafios. Eu acompanho, às vezes, mulheres que não tiveram depressão pós-parto na primeira gestação e tiveram na segunda. Porque, como eu comentei, é contextual, não é só a gestação que conta. O momento em que essa gestação aconteceu, como que está a vida financeira da família, se foi uma gestação planejada ou não, como que a criança, o filho que já existe está lidando com essa realidade, porque a depender de como isso está sendo, a mulher tem muita dificuldade de administrar tudo isso, ela se sente culpada muitas vezes por ter que dividir esse amor. Tem mães que se preocupam, será que eu vou amar tanto esse filho que está chegando como esse que eu amo? Como que vai ser isso? Então, mais uma vez, é uma experiência que é totalmente nova, que é única, e de que forma que eu preciso lidar com isso? Entendendo que eu não vou conseguir mais estar presente da mesma forma, da mesma intensidade com o meu filho mais velho. Eu vou precisar aceitar que nesse momento ele vai lidar com a frustração, ele vai se sentir de alguma forma mais distante, e isso também é importante para a criança, de alguma forma, desenvolver a autonomia dela. Mas a gente vai manejar isso de um jeito, acolhendo essa criança. Não significa que a gente vai largar o filho ali, mas em alguns momentos ele vai sentir, sim, essa ruptura. E a criança se sente muito insegura com a chegada de um irmão, na maioria das vezes, porque ela tem toda uma fantasia envolvida nisso. Por isso que a gente orienta os pais a trazerem o filho mais velho o máximo que puderem para participar do processo da chegada do irmãozinho. Ajudar com as coisas, preparação dos detalhes, não trazer responsabilidades. Agora você que vai ajudar a cuidar, você é o irmão mais velho, porque ele é um bebê também, ou uma criança, não é esse o propósito, mas é incluir, para trazer esse pertencimento para o filho mais velho e se permitir viver a nova experiência, porque de fato, nos primeiros meses, o bebezinho vai demandar mais do que a criança mais velha. Só que a criança mais velha muitas vezes vai regredir em alguns aspectos. E aí essa mãe fica arrasada, porque ela também entende como uma falha dela que o filho está voltando a fazer coisas que ele já não fazia mais. Só que esse é um processo natural. Então, poder se acolher, poder acolher a criança e se permitir viver um dia de cada vez para que essa nova etapa seja um pouco mais leve para todo mundo. Ainda que sim, vai ser desafiadora, porque tudo que é novo pode ser desafiador. E orientar, né, as pessoas em volta a não dizerem frases como agora você vai perder a mamãe, ou agora você perdeu o seu lugar, ou agora você,
A criança tadinha, né? Tipo, tá E ali, a criança meu não Deus. tem a menor condição de lidar com aquilo ali. Primeiro, porque na maioria das vezes ela entende de uma forma literal. Exato. Ela ainda não tem capacidade cognitiva para interpretar o que o adulto está trazendo. E eu sempre oriento as pessoas assim, nessa hora, você que é rede de apoio, em todo o contexto da maternidade, sempre se pergunte qual que é a utilidade do que eu estou falando ou do que eu pretendo falar. No que isso vai contribuir com essa criança ou com essa família? Porque se você se questionar, muitas vezes você vai perceber que esse comentário não faz o menor sentido e que é muito melhor você ficar calada. Então, se não for para agregar, se não for algo útil, para que eu vou trazer mais uma ansiedade, mais um estresse para essa criança? Né? Já aconteceu comigo de falarem assim para o meu filho: e como vai ser o dia que a mamãe namorar quando eu me separei? Qual a utilidade? Mas ele tem que se preparar. Gente, como que uma criança de 3 anos Você se nem prepara para algo que ele nem sabe o que é? E nem sabe quando vai acontecer, né, Isso, Rafa? e Daí se fica aquela vai, como é? ansiedade, tipo, Isso. né? Então, assim, as pessoas não têm noção do impacto que esse tipo de fala pode gerar. Às vezes a criança começa a ter comportamentos disfuncionais e que estão atrelados a algo assim que foi dito de uma forma solta, completamente desnecessária, e que as pessoas nem imaginam que pode ser tão prejudicial. Então, não sejam rede de desapoio, por favor. É ótimo essa frase. Né? Porque às vezes a rede de apoio se transforma na rede de desapoio. Não sei nem se existe essa palavra, mas assim, dá para entender a simbologia dela, que é mais atrapalhar do que ajudar. Porque essa rede que fala, às vezes, as coisas sem pensar, e às vezes fala com a boa das intenções, mas não pensa antes de falar. Isso, não avalia. Não avaliou ali o que esse vai causar de dano na vida daquela pessoa. Muitas vezes é a causadora das culpas que acho que um tema assim bem importante a gente ressaltar ele, que mãe parece que tem culpa de tudo, né? Então é culpa porque ficou doente, é culpa porque tem que voltar a trabalhar, porque ou culpa amamentou ou não se amamentou. Resolver ficar em casa também, que não vai trabalhar. Exato. Culpa por tudo. Por tudo. Se vai pra escolinha cedo, se vai tarde, todas as atitudes parece que a mãe toma, alguém questiona. E aí, ela que estava toda confiante, porque às vezes é muito difícil tomar uma decisão importante na vida do seu filho. Porque vai impactar, né? E que né? tudo é importante para a mãe, né? Tudo Exato. que a gente decide em relação aos filhos é importante. E tem coisas assim, Rafa, que são muito difíceis de você decidir. Sim. Muito difíceis. E aí alguém chega de fora e fala sem pensar. E aí vem a culpa. Uhum. Nasce a mãe, nasce a culpa, essa frase que todo mundo fala. Eu não gosto de naturalizar tanto a culpa, no sentido de dizer assim, não, a gente sente culpa mesmo, mas por que a gente precisa se sentir culpada diante das situações? Uma das coisas que ajuda a gente a se afastar um pouco da culpa é ter clareza dos nossos valores, daquilo que é importante pra gente. E aí, por que é tão difícil, como eu comentei há pouco? Valor maternidade se sobrepõe a todos os outros. Então, parece que tudo que eu vou fazer que não é relacionado ao meu filho é errado ou é um problema. E aí o julgamento do outro, ele vem com uma força muito grande. Só que a gente se esquece que quando alguém fala algo para nós, quando alguém julga, essa fala está muito mais relacionada àquela pessoa do que sobre nós. É a visão de mundo que aquela pessoa tem, que ela está trazendo para você como verdadeira, como absoluta. E muitas vezes você não compartilha da visão de mundo daquela pessoa, mas a gente dá um valor de verdade absoluta para o que o outro traz. E é só uma visão da pessoa. Então, eu gosto muito da autocompaixão, da gente pensar na autocompaixão, na nossa experiência enquanto maternidade, né, enquanto mãe. Por quê? A autocompaixão traz algo muito importante, que é a humanidade compartilhada. A dor que eu sinto em tempos difíceis é a mesma dor que você sente em tempos difíceis, ainda que em outros contextos, em outra intensidade, mas nós estamos o tempo todo passando por coisas parecidas nas nossas vidas. Nós somos falíveis, nós somos humanos, e se a gente não se acolhe nesse sentido, fica muito mais pesado. Então, se você puder olhar para essas questões todas que vão vir na maternidade, mas por uma perspectiva de ser mais cuidadosa com você, isso certamente vai impactar para que a tua maternidade seja mais leve e você não se afaste de si. Porque esse é um dos grandes perigos. Daqui a pouco a gente está aqui atendendo as expectativas de todo mundo, da família, dos amigos, e se dá conta de que você virou uma mera reprodutora de regras e que não são nem as suas.
são regras das pessoas que estão ao redor. E é muito frustrante para a mãe quando ela se percebe tendo uma maternidade que não está conectada a quem ela quer ser ou quem ela é e até o que ela quer para os filhos. E é muito fácil a mulher se desconectar disso pela necessidade de aprovação, de não frustração do outro. Exatamente. Acho que a gente trouxe muito assunto assim que pode trazer autoconfiança mesmo para essa mulher. E aí eu ia pedir para você fazer assim uma mensagem final abarcando, né, tudo meio que a gente falou assim para dar essa trazer um pouco dessa sensação de autoestima mesmo e como procurar isso se ela tá perdida ou se essa mãe tá realmente em momentos difíceis ali passando por uma depressão ou meio perdida, né, Rafa? Só pra gente ressaltar tudo que a gente já falou aqui. Sem dúvida alguma, o caminho de uma maternidade mais acolhedora e gentil é a gente poder reconhecer a nossa própria experiência. Sair um pouco da comparação, de olhar ao redor, ainda que seja importante a gente ter referências, a gente ler, a gente estudar, mas poder olhar para o nosso momento. Como que eu estou atravessando? Todo dia eu oriento, inclusive, as minhas pacientes. Pode ser no momento do banho. Se questione. Do que é que eu estou precisando hoje? Porque às vezes o que você está precisando é descansar, às vezes você está precisando de um abraço, às vezes você está precisando da orientação de alguém. E se você não olhar para si, se você ficar o tempo todo se distraindo com todas essas demandas que são inúmeras, você esquece de si mesma e você não consegue satisfazer as suas próprias necessidades. Então, você reconhecer o que você está precisando, talvez seja um primeiro passo para a gente se aproximar de uma maternidade mais leve e mais plena. Então, se eu estou tendo muita dificuldade em lidar com a experiência, eu preciso reconhecer que eu preciso de ajuda e que essa ajuda pode vir de várias formas. Pode vir de pessoas próximas, pode vir de profissionais, pode vir de uma rede social, mas eu preciso reconhecer a minha própria necessidade. Porque as mães naturalmente se voltam para identificar as necessidades dos filhos. A gente está o tempo todo querendo se conectar com eles e entender o que ele está precisando. Eu estou sendo uma mãe suficiente aqui, eu estou conseguindo suprir as necessidades dos meus filhos e eu vou esquecendo das minhas, eu vou negligenciando as minhas. Então lembre sempre que cuidar de si mesma é cuidar dos seus filhos também. Na medida em que eu me aproximo de mim, eu também me torno uma mãe melhor, uma mãe mais efetiva, uma mãe mais funcional. Isso aí. Quero agradecer de novo, Rafa, por ter vindo. Imagina, foi um prazer enorme estar aqui. Eu sou admiradora do teu trabalho. Quanto mais a gente puder falar disso, para mim sempre é um enorme prazer poder compartilhar a minha experiência, o meu conhecimento. Muito obrigada. E é isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado muito quem está aqui. Plantado uma sementinha ali de que você tem que realmente se cuidar, que você tem que pensar em você. Autoconhecimento, eu acho que é libertador, assim. E se você está precisando de ajuda, vou deixar aqui embaixo também, ó, todas as redes sociais da Rafa, onde você pode encontrar ela. E peça ajuda, gente. É fundamental para que você fique bem e para que o seu filho esteja bem. Porque a gente sempre pensa no nosso filho em primeiro lugar. Então, você tem que estar bem para que ele também esteja bem. E é isso, agradecer para você que ficou aqui com a gente. Toda quinta-feira a gente tem um episódio novo, então dá um like nesse vídeo, compartilha ele com outras pessoas, se inscreve no canal, que é uma forma de você nos ajudar aqui a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Beijo grande, pessoal, e até a próxima semana.